Oi, tudo bem? Hoje eu vou mostrar essa abelha. Eu já pintei ali a primeira e agora eu vou para a segunda. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu fiz as 3. Se você quiser, você pode fazer. A técnica vai ser a mesma, né? Aqui eu vou mostrar somente uma abelha, porque a técnica realmente se repete. Vou separar aqui os materiais. Vou deixar na descrição do vídeo os materiais que eu utilizei e também um link, caso você queira baixar as linhas para fazer essa abelha. É muito importante entender que se você não sabe desenhar, tá tudo bem. Você pode aquarelar sem necessariamente saber desenhar. É só fazer o decalque da imagem, tá? Aqui basicamente essa abelha, ela é construída pelo preto, ocre, 2 tons de marrom e um laranja e esse amarelo. Então eu começo pelo amarelo, dissolvo ele bastante, deixo ele bem clarinho e vou pintando primeiro essas manchas, fazendo essas manchas. Apesar de eu começar desse jeito, a minha aquarela, e quem já acompanha, sabe que eu gosto de uma aquarela quase que indo para uma ilustração botânica. Não é algo mais solto, mais diluído, é algo mais detalhado. Eu gosto desse detalhe que esse realismo proporciona. Então eu começo pelas manchas, mas sempre observando os pontos de luz e principalmente as texturas e os detalhes que essa imagem me proporciona para que eu consiga realmente ser muito fiel à imagem que eu estou observando. Existem várias formas, né, de você ter o seu estilo na aquarela e esse é o meu. Então aqui no canal é uma forma de eu compartilhar a minha aquarela que eu utilizo de uma forma para me desestressar, para relaxar, quase que uma meditação. Ali eu comecei com o marrom e depois eu vejo na imagem alguns pontos de laranja. Então esses pequenos detalhes fazem muito bem para você aprimorar o seu olhar. Você não vê simplesmente uma abelha que contém as cores preta, marrom, amarela e laranja. Não, tem muito mais do que isso, né? Que nem nessa pata agora eu coloquei marrom e agora eu tô colocando as laterais de preto e deixando a luz ali no meio. Então sempre tente observar além. Em alguns pontos dessas patinhas vai ter o preto como um todo. Que nem agora eu deixei o preto e o ponto de luz. Um pouquinho só de marrom. E na parte de cima eu só deixei o preto. Então, em alguns momentos aqui você vai ver, mesmo o preto não sendo uma cor muito utilizada na aquarela, né? Eu sei que alguns aquarelistas não usam preto e tá tudo bem, só que eu não fico presa a essas técnicas tradicionais da aquarela. Eu me permito ousar, né? Ainda mais que a minha intenção realmente é usar a aquarela como forma de meditação. Não é de ficar presa a algumas nomenclaturas e técnicas tradicionais. Agora eu aproveito o marrom e coloco tudo que é marrom. E agora eu venho com o preto nas laterais. Então percebe que no mesmo elemento você não tem uma cor única. Com essa mistura de cor você cria mais volume. E aí você consegue o efeito mais realista, se essa for a sua intenção. Se não, tá tudo bem também. Então aqui eu começo sempre criando esse fundo e depois eu venho com outros tons para criar volume. Ou até mesmo, depois mais para frente, você vai no final, né, você vai ver as texturas que essa abelha tem. É sempre importante você olhar as cores, ou a sombra, luz e a textura que o elemento que você deseja, né, aquarelar tem. Assim você consegue criar algo muito mais realista.
Então agora eu deixei o vídeo menos acelerado para você ver como que eu faço essas patinhas da abelha e consigo criar esse volume. Então já tem o marrom ali, e aí eu só contorno com o preto. É muito importante, nesse caso, ter pincéis bem fininhos, também vou deixar na descrição do vídeo. Eu limpo o meu pincel e aí eu venho suavizando o preto, para que o preto ele entre numa fusão mesmo com o marrom, quase que um degradê ali. Então esses detalhes bem pequenininhos podem parecer bobos, mas fazem muita diferença. Agora eu vou para uma parte que, na minha opinião, é uma das mais importantes, que é o olho, né? É aonde eu consigo transmitir, na minha opinião, vida, né, no elemento. Então eu começo primeiro com o preto e depois eu pego o marrom bem mais clarinho. Eu tô falando marrom, laranja, não exatamente os nomes das cores, porque é importante você usar o material que você tem, não exatamente os materiais que eu tenho, porque às vezes você não tem esse material em mãos. Então tente usar a cor que estiver mais próxima do que você tem, sempre dá. E agora eu vou misturando e criando um degradê desse marrom mais clarinho com o preto e fazendo essa mistura. Então, no primeiro momento, eu poderia achar que esse olho é inteiramente preto, mas não é. E agora, do mesmo jeito que eu fiz as manchas amarelas, eu também faço essa mancha um pouco cinza ali, né? Então, com essas manchas, eu crio primeiro o fundo e depois eu venho com a textura depois que elas secarem. E aqui novamente eu vou colocando mais manchas, porém não tão suaves, né? Um pouco mais escuras, igual tá na imagem de referência. Então tudo que eu posso fazer para chegar mais perto dessa referência, dessa imagem, eu faço. Lógico que alguns pontos você pode mudar e acrescentar do seu jeito, que nem aqui eu deixei mais escuro, né? O preto. Eu não misturei tanto assim com marrom igual tá na imagem, mas aí foi uma questão de gosto mesmo. Eu fiz porque eu quis deixar assim, mas você também pode deixar fiel igual as outras partes que eu acabei tentando deixar o mais fiel possível. E agora eu vou criando essa textura, que é esses quase que pelinhos, né, para não ficar algo muito chapado. Então eu tô usando um pincel muito, muito fino e vou criando essas texturas bem filetes. Eu pego a tinta no pincel e ela tá assim praticamente sem água e depois eu ainda limpo no papel, que nem você viu agora. E eu solto, né, o meu braço mesmo e o meu punho e vou aos pouquinhos fazendo esses filetinhos, puxando, né, a tinta para a direção que eu desejo.
Aqui eu tentei, né, aproximar o vídeo para você ver. Então eu pego a tinta, coloco ela no pincel, porém eu tiro o excesso. Com isso é como se o meu pincel não tivesse tanta tinta assim, né, quando eu vejo que ele está carregado. E aí eu vou simplesmente puxando, fazendo essas linhas na direção que eu desejo. Logicamente não é tão rápido, aqui o vídeo está acelerado, mas o importante é fazer filetes bem fininhos, bem fininhos. Quanto mais fininhos, melhor. Se você quiser até fazer um teste na lateral, né, como um exercício, é melhor. Aqui no olho, perceba que tem entre a linha, entre o olho e a parte da lateral, eu sempre deixo um filetezinho de branco e embaixo tá bem branquinho. Branco assim, né? Não tá preto. Então eu tenho, em vez de pintar tudo, simplesmente colocando preto, eu deixei essa sombrinha ali, não é sombra, né? Mas é esse espaço que é o amarelo, tá? E assim o olho fica mais em evidência. Percebe que eu tô puxando pra fora essas linhazinhas, né, essas texturas, pra não ficar algo tão certinho. Apesar de, se você olhar a imagem de referência, não ter, tá? Então, assim, essas coisas você pode, de repente, criar, porque é uma característica sua que você tá fazendo, que é o que eu fiz. Eu queria realmente que tivesse esses pelinhos, né, todos pra fora. Essa pelugem, vou dar esse nome, né? Acredito que não é o nome correto, mas só para você entender. Então agora eu pego o preto, não o preto carregado, mas ele um pouco dissolvido, e eu faço a mesma coisa. Então agora você tá vendo melhor porque eu tô fazendo com o preto, né? E aí eu vou misturando, já fiz com o amarelo, e agora eu vou fazer a mesma coisa, só que com o preto.
Agora eu vou mostrar um pouquinho em câmera lenta para você ver como que eu simplesmente vou puxando esses filetes. De novo, aqui é a minha interpretação, né, que eu tô colocando. Eu tento deixar a imagem mais fiel possível, só que em alguns pontos, como eu já falei, você pode criar a sua interpretação, ou o que você acha melhor, né? Se ficasse do jeito que tivesse ali na imagem, eu não conseguia ver esses pelinhos, que foi o que eu mais gostei nessas abelhas. Então, por isso que eu tô colocando bem mais do que na própria imagem. Outra coisa é que a minha abelha tá um pouco mais amarelada do que laranja. E tudo é uma questão de aprimorar o seu olhar com o tempo. Então, agora que eu estou fazendo esse vídeo, eu olho e vejo vários defeitos, vamos dizer assim, e tá tudo bem. São coisas que você vai melhorando conforme o tempo. Você nunca vai chegar num limite e ficar 100% bom, né? Por mais que algumas pessoas olhem e falem, nossa, está perfeito isso. A pessoa que fez a aquarela, ela sempre vai achar alguns pontos, que nem agora eu falei, não tá tão laranja, tá mais amarelado. Talvez isso fosse uma coisa que eu mudaria agora, né? Mas na hora que você tá fazendo, acho que o mais importante é tentar curtir o momento. Curtir as técnicas que você tá aprendendo, curtir as pinceladas, as observações de profundidade, luz, textura. Isso eu acho que é o mais importante. E com o tempo você vai ficando cada vez melhor e vai criando, né, a sua própria interpretação, a sua própria linguagem sobre aquela aquarela.
Esse é um processo, eu quis mostrar bem devagar mesmo, porque essa parte das texturas é um processo lento, né? Onde vai exigir de você paciência, calma, ao mesmo tempo que a aquarela é um processo de relaxamento, ela também te ensina a conseguir essas coisas, né? Ter calma, ter paciência e achar que as coisas, não achar, né, que as coisas acontecem assim como um piscar de olhos. Não, ela exige dedicação, ela exige muita observação e não existe pressa. Principalmente numa aquarela que exige muito detalhe, você vai, volta, mexe, apaga, tira, coloca de novo. Então é um momento que realmente é para ser feito com calma. Tanto é que eu demorei para fazer essas 3 abelhas muito tempo, porque eu fazia uma, depois de 3 semanas eu fazia a outra, depois de mais vários outros dias eu fazia outra, porque era para não ficar cansativo mesmo. Quando eu fosse fazer a próxima, eu já estivesse, né, não tivesse mais com o desgaste da abelha anterior, porque como a técnica se repete, acaba que fica ficando muito repetitivo. Então é bem interessante você olhar com esse olhar de calma para a sua aquarela, sem pressa. E agora que eu vou finalizando alguns pontos dessa aquarela. E também já passei ali em cima, né, um leve marrom bem clarinho, que são para as asas. Agora eu tô colocando um pouquinho de marrom. E depois que essa aquarela secou, né, no dia seguinte eu ainda mexi um pouquinho mais ali na parte do meio, criei um pouco mais de textura. Por isso que você vai ver talvez ela assim agora, depois você olha a capa aqui do YouTube, ou até mesmo ela lá no Instagram, você vai ver que ela ficou ainda com mais pelinhos, ainda com mais texturas. É uma dica muito valiosa, que acho super legal, é quando você terminar a aquarela, no dia seguinte você olhar para ela novamente, e aí você vai ver mais informações, que nem aqui eu falei, né, que precisava um pouco mais de laranja, depois eu acabei colocando um pouquinho mais. Então, texturas, eu criei mais texturas no dia seguinte. Então, você vai acabar vendo um pouquinho de diferença dessa daqui, né? Desse final dela, eu finalizei ela aqui, mas no dia seguinte eu ainda mexi um pouco mais. Então, isso é muito gostoso. O seu olhar estar limpo no dia seguinte para você mexer um pouquinho mais e colocar alguns elementos que estavam faltando. Agora eu vou finalizando aqui com a asa. E essa foi a abelha, uma das 3 abelhas que trazem um pouco desse processo, um processo longo que exige calma, mas que é muito prazeroso quando você finaliza. Recomendo bastante para você treinar nessa questão de ter mais calma, não tanta pressa para terminar alguma coisa. É muito prazeroso. Se você gostou, não deixe de curtir e se inscrever aqui no canal. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau!